Boa noite, Sil. Então, venho por meio deste lhe contar a minha história. O ano era 2004 para 2005. Eu tinha 6 anos de idade. Tinha um irmão com 3 anos e minha mãe. Morávamos na época com meus avós, até o momento em que a minha mãe conheceu o seu futuro digníssimo esposo. Bom, se conheceram e logo começaram a namorar, e minha avó já logo separou 2 cômodos da casa dela para que a gente morasse. Eu, minha mãe, meu irmão e também seu marido, além do meu outro irmão que estava por vir, pois ela havia engravidado do maldito. Moramos ali poucos meses, até que minha mãe, juntamente com seu marido, alugaram uma casa em um outro bairro para morarmos. Mudamos e de início foi tudo muito difícil, porque a gente estava com um bebê recém-nascido em uma casa praticamente vazia. Não me lembro por qual motivo aquela casa não tinha móveis. Se quando a gente morava na minha avó, tinha. Enfim, dormíamos no chão em uma coberta e tinham muitos pernilongos. Meu Deus, que horror! Até que tudo foi se ajeitando e foi aí onde tudo começou a mudar e minha vida começou a virar um inferno. Bom, minha mãe trabalhava muito, mesmo com o bebê com pouquíssimos meses. Eu, com apenas 7 anos, cuidava dele e da casa. Meu padrasto não trabalhava e ficava o dia todo na rua bebendo, como sempre foi e é até hoje. Ele chegava em casa umas horas antes dela e aí tudo começava. Ele, bêbado, me mandava deitar na cama. Eu, na época, ainda não sabia o que estava acontecendo, não entendia nada, então eu fazia o que ele pedia. Deitava na cama e assim ele tirava minha roupa. Ficava então me olhando e me tocando, enquanto batia uma. Sil, estou me sentindo estranha por estar contando isso com tantos detalhes. Isso aconteceu por muitos anos e muitos anos. O tempo foi passando, então fui vendo que o que ele fazia não era certo, pois quando eu não queria fazer o que ele mandava, ele me ameaçava com uma faca, colocava no meu pescoço. Eu pedia chorando e implorando para ele parar com aquilo. Ele mandava eu calar a boca e se eu falava que ia gritar, ele pegava a faca e me ameaçava. Falava que se eu gritasse, ele me mataria e mataria minha mãe e os meus irmãos. Logo, minha mãe teve mais um filho e novamente sobrou para eu cuidar. Ela, como sempre, trabalhando e eu em casa. Cuidava dos meus irmãos, mandava para a creche e depois ia para a escola. Nessa época já havíamos mudado de casa e eu estava com meus 9 ou 10 anos, por aí, não me lembro muito bem. Meu padrasto só vadiava e voltava para casa para me abusar. Minha mãe nem desconfiava de nada, eu acho. Ela ainda me batia se chegasse em casa após o serviço e eu não estivesse deixado tudo limpo. Mas como eu ia limpar se passava o dia tentando fugir daquele monstro? Tentava de todas as formas para ele não querer fazer nada comigo. Usava roupas largas e tudo mais que pudesse, mas de nada adiantava. Era todos os dias. Uma certa vez, minha mãe me bateu por não querer ficar em casa. Eu queria ir com ela para o trabalho. Eu chorava muito, mas não dizia o motivo de não querer ficar em casa. Eu dava graças a Deus quando ela resolvia me deixar dormir na casa da minha avó no final de semana, porque lá eu tinha paz. Já em casa era um inferno e ainda tinha que agir como se nada estivesse acontecendo. E muitas vezes com dores nas minhas partes íntimas, pois ficava machucada de tanto ele tentar introduzir aquele negócio em mim e não conseguir. Me machucava tanto que certa vez, não sei bem ao certo como, fez um corte bem feio e sangrou muito. Tenho a cicatriz até hoje. Os anos passaram e então fui chegando na minha adolescência, onde fui conhecendo uns rapazes, até que arrumei um namoradinho, o meu primeiro, mas não deu certo, pois meu padrasto perseguia o garoto. Dizia que se ele tirasse a minha virgindade, iria matá-lo. Eu já com 12 anos nessa época. Sil, estou pulando várias partes, muitos detalhes, para que o texto não fique tão grande. Enfim, um dia pela manhã, minha mãe sai para trabalhar. Ele vai até mim e começa a tirar minha roupa desesperado, perguntando se eu havia feito algo com o fulano
e eu dizendo que não. Ele já ia colocar os dedos para ver se eu estava mentindo, quando minha mãe bate na porta igual louca, mandando ele abrir. Ele abriu e ela perguntou o que estava acontecendo e por que eu estava chorando, e eu aproveitei a oportunidade para dizer que ele queria saber se eu ainda era virgem. Então, ela olhou para ele e disse apenas: "Você é louco?" Pegou a blusa que havia esquecido e saiu para trabalhar. Ela não fez nada e daí para frente tudo continuou pior. Nossas brigas eram constantes, pois eu já não aceitava as ordens dele e ele me humilhava dizendo que eu era fedida, que eu era horrorosa e eu o xingava de pedófilo desgraçado e minha mãe me mandava calar a boca e parar de falar aquelas coisas porque alguém poderia ouvir. Nessas brigas todas, uma vez acabamos na delegacia, pois o negócio foi feio. Então, chegando lá, o delegado me pediu para contar o que estava acontecendo. Eu, com medo, porém muito revoltada, disse apenas que eu sentia ele mexendo em mim quando eu ia dormir, ou quando eu estava acordando. Não disse detalhes. Minha mãe estava junto e disse na hora: "Isso tudo só pode ser sonho, já que você estava dormindo." O delegado perguntou para mim se eu ainda tinha certeza que era real e eu me calei. Então ele julgou o tamanho do meu shorts, dizendo: "Se isso não aconteceu ainda, uma hora vai acontecer. Olha o tamanho desse seu shorts, menina." E eu me calei novamente. Fomos para casa e eu dormi na minha avó esse dia. Minha mãe não quis fazer BO, nem nada. Aí passou o tempo sem nada acontecer, pois o meu padrasto resolveu ir embora, morar em outra cidade. Então achei que a gente ia poder viver em paz, eu, minha mãe e meus irmãos. Mas depois de uma semana, ela foi atrás dele, com quase toda a mudança da casa, e meus 2 irmãos, filhos dele. Nessa época, a gente morava no fundo do quintal da minha avó, então fiquei morando, eu e meu irmão. Eu com 14 anos e meu irmão com 11. Todo mês ela mandava dinheiro para minha avó poder nos alimentar e coisas do tipo. Logo então, passaram-se 2 anos e meu irmão que estava comigo também foi embora morar com ela. Eu fiquei me sentindo um lixo jogado fora, largada, deixada para trás por causa de um macho escroto e nojento. Até o dia que conversei com minha mãe e resolvi ir morar com eles novamente. Eu já com quase 18 anos e, é claro, o inferno voltou. Não existia mais os abusos físicos, mas sim os psicológicos. Até que o maldito resolveu voltar para a nossa cidade natal e nós ficamos lá. Aí reencontrei um amigo que era da mesma cidade que morávamos antes. Ele era da igreja quando nos conhecemos em 2010. Passamos anos sem nos ver. Na época da igreja, a gente até tentava ficar juntos, mas era impossível, pois meu padrasto só me atormentava. Então, passaram os anos e nos reencontramos em outra cidade a 400 quilômetros da nossa cidade natal. Começamos a ficar e ele veio morar com minha mãe e eu, pois a tia com quem ele morava havia se mudado sem nem avisar em um dia que ele veio me visitar. Voltou para casa e ela não estava mais. Passou um mês e eu engravidei. Minha mãe resolveu voltar para a cidade natal atrás do traste novamente e a gente sem estrutura nenhuma para ficar em uma cidade grande, sem emprego. Então, viemos juntos. Chegamos aqui e minha sogra havia alugado para nós uma casa. Então fomos morar nós 3. Eu, o meu bem e o nosso bebê. E foi aí, Sil, que minha vida começou a fazer sentido. Descobri como é bom ser amada de verdade por alguém que a gente também ama. E assim fomos fazendo nossa vidinha. Não foi fácil. Passamos poucas e boas. Muitas vezes fomos humilhados, mas hoje em dia somos felizes. Mudamos para o sítio onde amo viver. Minha mãe continua com o maldito. Eles agem como se nada tivesse acontecido. Meu padrasto tenta ser legal, mas eu não suporto ele. Odeio ele e odeio quando ele tenta chegar perto do meu filho dizendo ser o avô dele. Não vou na casa da minha mãe por conta dele. Detalhe, quando tudo acontecia lá no passado, os abusos, a gente frequentava a igreja de crentes. O demônio do marido da minha mãe se fingia de cordeiro, mas em casa era um verdadeiro lobo. Enfim, essa é a minha história, boa parte dela pelo menos. Quero dizer que eu amo ver o seu canal.
tem me ajudado muito diariamente, mas olha, preciso confessar que cada dia que passa, as lembranças de tudo o que me aconteceu me afeta mais. Eu tento esquecer, tento fingir que nada aconteceu, mas não dá. O que eu faço, Sil? Eu também não contei para o meu marido sobre o meu passado. Você acha que eu deveria me abrir com ele? Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e é mais uma história de embrulhar o estômago. Não pelo que o padrasto fazia com ela, mas pelo que a mãe dela se transformou. Um monstro pior do que ele. E podem julgar, podem escrever aqui, uma mulher que finge não ver o que está acontecendo com a própria filha para manter macho escroto, como ela disse, dentro de casa, é um monstro tão grande, tão terrível, quanto o que está fazendo as coisas. Eu precisava falar isso, eu precisava. E eu não sei como você, minha querida, consegue olhar para a cara da sua mãe. Eu não sei como você consegue frequentar a casa dela. Ainda bem que você disse que não vai mais, mas pelo que eu entendi, você recebe ela na sua casa. Como você pode permitir que esse homem chegue perto do seu filho? Aonde ele tem este poder? Ele vai na sua casa, você permite que ele chegue perto do seu filho, você recebe esse homem na sua casa, você convive com ele. Por isso que você não consegue esquecer. Como que você vai superar uma coisa que você está olhando o tempo todo? Como não sentir dor se você fica o tempo todo se alfinetando? Já deu, agora você tem a sua vida, desliga disso, desliga dessa gente. Não importa se é pai, mãe, o que seja, te maltratou, não te respeitou, fez da sua vida um inferno, vai saber onde você estaria hoje. Abandonou você e seus irmãos. A sua mãe é tão... Ai. Respira, Sil. A sua mãe é tão cruel quanto ele, porque ela permitia que ele fizesse tudo o que ele fez com você. Ela não fez nada. Lá na delegacia, ela já sabia de tudo. Ela sabia o que estava acontecendo e ela defendeu ele. Deixou o delegado te humilhar e não fez nada. Então, meu amor, a primeira coisa que você vai fazer é chamar o seu marido e contar tudo para ele, porque vai ser uma maneira de você tirar esse peso de você. Conte para o seu marido, se abra com ele. Quando a gente tá com alguém, quando a gente tem alguém com quem a gente divide tudo, com quem a gente segura as barras, supera as coisas ruins, as dificuldades, essa pessoa, ela tem o direito de saber quem somos, de onde viemos. Você não vai contar isso num primeiro encontro, mas já deu. Você já tem um filho, você tem que contar para ele tudo o que aconteceu. E ao mesmo tempo que você for falando para ele, como você disse aqui, é tão estranho contar com tantos detalhes, mas eu tenho certeza que um pouquinho do que estava dentro de você saiu daqui. E ouça as minhas palavras, você não vai esquecer, mas você precisa superar. Então eu vou dar aqui uma dica muito importante que é sobre o Ho'oponopono, que eu uso para minha vida. Eu não pratico Ho'oponopono. Ho'oponopono não se pratica. Não é aquele momento, ai, agora eu acordei, vou pegar meu japamala e vou fazer meu Ho'oponopono. Tá, e que memórias você tá limpando? É que nem você pegar, agora eu vou limpar os vidros, mas não passa nos vidros. É assim, ó. Ho'oponopono a gente usa quando uma memória muda a nossa vibração. Então, quando você lembra dele, aí você repete: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por quê? Porque naquele momento que a memória aflorou e está causando uma emoção em você, é o momento que ela vai ser limpa, que ela vai se dissipar e que ela vai ser apagada. Então, toda vez que você tiver esse sentimento, repita as 4 frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, ok? Em relação ao seu marido, conte tudo para ele. E em relação ao resto, não receba essas pessoas na sua casa. Não convide essas pessoas para vir na sua casa. Seu padrasto e sua mãe. Seus irmãos é outra história, né? Acredito que os seus irmãos você deva conviver e também, se não der certo, não tem problema. Você não é obrigada a conviver com quem não lhe faz bem. Não permita que esse monstro chegue perto do seu filho. Daqui a pouco ele está abusando o seu
filho não cometa o mesmo erro que a sua mãe cometeu, de permitir que uma pessoa que você sabe que não vale nada chegue perto da sua família, entre na sua casa. Você só vai se superar tudo isso aí quando você romper essa energia, jogar essas pessoas para fora da sua vida. Eu quero ouvir aqui, eu quero ler, na verdade, os comentários de vocês aqui. Escrevam aqui. Vocês concordam comigo? Vocês têm alguma ideia melhor para que ela supere tudo isso? Ela disse aqui, eu tento esquecer, mas eu não consigo. Mas é óbvio que você não consegue, porque você não consegue deixar no passado. Você tem que pegar isso e aceitar que aconteceu, mas você não pode conviver com o monstro ali, olhando para ele o tempo todo. E não pode também... olha, sabe, é muito complicado isso, porque ao mesmo tempo que a gente chama a pessoa de monstro, de escroto, de tudo, a gente tem que ter entendimento que a gente não pode desejar o mal dele. Tudo que você deseja de mal para o outro acaba voltando para você. Esse é um ponto que eu sempre toco aqui. Não dá, gente, para querer superar as coisas se a gente está o tempo todo batendo naquela tecla. Use o Ho'oponopono, se abra com o seu marido e evite contato com essas pessoas. E sabe o que você deveria fazer, que foi o que eu fiz com a minha mãe? Eu sei que a sua mãe não vai entender nada do que você vai falar, mas grave um áudio, escreva uma carta e fale tudo o que você sente em relação ao que ela fez com você. Ela cometeu os mesmos abusos, sinto muito, mas foi isso que aconteceu. Então você tem que tirar isso de dentro de você. Você tem que falar para ela como você se sentia. Porém, não cobre, não exija, porque ela também tinha os motivos dela para ficar com esse cara. Isso é com ela. Mas eu acho legal você colocar isso pra fora, falar pra ela tudo o que ele fazia com você, narre, igual você manda esse vídeo pra sua mãe. Manda esse vídeo pra sua mãe. Só que você quer ficar anônima, né? Então acho que é muito arriscado, mas a mesma carta que você escreveu pra mim, escreva pra sua mãe. Mãe, ele fazia isso, eu me sentia assim, ele tentou pôr o dedo, ele me machucou. Conta tudo pra sua mãe. Ela pode simplesmente ignorar, mas a sua parte você fez. Tá bom? Gente, era essa a história real de hoje. Não esqueça, se vocês querem falar comigo, tem um card aqui. Eu presto consultoria personalizada, só eu e você, totalmente online, tá? Vai no meu site para entender como funciona. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram também. Um beijo e até a próxima história real, que eu espero não ser tão trágica quanto essa.